Essa primeira música, ela diz que nós somos o povo de Deus e que a luz dele brilha sobre nós. E esse Espírito Santo, que é a luz de Deus, né, ele nos convida para levar para todas as pessoas, né, para conhecer a ele e tirar, ele leva essa luz, ele levou essa luz para as nossas vidas e ele quer usar as nossas vidas para levar essa luz dele para fora também, né? E também eu entendo que essa música fala da volta de Jesus, quando o reino dele for se estabelecer, né, eternamente. E que a gente possa estar lembrando disso quando a gente cantar essa canção. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos seus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Senhor, venha o teu reino, Senhor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce
Então agora é a música das crianças. Vamos cantar ela com muita alegria. Estão todos convidados para vir aqui quem quiser. Que bom. Vamos cantar Deus é bom para mim? Deus é muito bom, né, criançada? Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Vamos orar por eles então. Pai querido, te louvamos nesta manhã pela vida das nossas crianças. Muito obrigada, Senhor, pela vida delas. Que o Senhor possa estar abençoando muito a vida delas, das suas famílias. Que o Senhor possa estar cuidando, dirigindo os seus caminhos todos os dias, Pai, nas suas casas, onde elas estiverem, protegendo e livrando elas sempre de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para estar guiando elas. Todos nós, Senhor, aqui da comunidade, todas as pessoas que cuidam delas lá em cima também, todos os ministérios, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, discernimento para estar cuidando delas, Pai, e encaminhando elas nos teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei
podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Do novo, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, a igreja pode cantar. Ó Senhor, nosso Deus maravilhoso, Tu és Deus, Pai, em todas as circunstâncias, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos o Teu santo nome, Pai. Só Tu és digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. E nós queremos realmente, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe essa celebração, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, Pai, e que nós possamos realmente, Pai, estar debaixo da Tua vontade, Senhor, querendo realmente, Deus, te obedecer e seguir a Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, tudo o que vai acontecer agora. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Podem se sentar. Bom dia. Dia. Tudo bem, João? As crianças já estão subindo, né? Mas só para relembrar, podem subir. Isso. Muito bem. Nós vamos dar andamento, então, na nossa série no livro de Atos. Estamos aí caminhando, né? No livro de Atos já há algumas semanas. Então, eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Atos.
Nós vamos ler dos versículos 1 até o 19. Atos 12, do 1 até o 19. Diz assim então: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo, para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Vamos orar, gente, mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que já tivemos aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a Tua palavra exposta aqui diante de nós, Senhor. E a minha oração, Pai, é que o Senhor abra nossa mente, o nosso entendimento, o Senhor nos dê clareza naquilo que o Senhor tem para cada um aqui nesta manhã, Pai. Que Teu Espírito Santo haja, Senhor, em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo use, Pai, esse tempo aqui conforme a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, a gente poderia começar falando, sabe quando tem a série e aí está passando a cena em um local e aí volta a cena para outro local e escreve enquanto isso em... Né? Então a gente podia dizer assim, enquanto isso em Jerusalém, é mais ou menos assim que o nosso texto começa. Porque Lucas acabou de contar o que aconteceu com Paulo e Barnabé em Antioquia, né, no capítulo anterior. E enquanto eles estavam lá, né, Paulo e Barnabé em Antioquia, teve um grupo de profetas que veio e profetizou que haveria uma fome mundial. Iria acontecer uma fome mundial e que já estava, na verdade, atingindo Jerusalém e que eles estão avisando, olha, vai chegar aqui em Antioquia também. Então se preparem porque essa fome vai ser severa. E o povo ali de Antioquia então estava sobre essa tutela de Barnabé e Saulo, né, os cristãos que estavam em Antioquia. Era Paulo e Barnabé quem estava cuidando deste povo todo. E aí eles levantam então uma oferta para ajudar os cristãos que estavam lá em Jerusalém sofrendo com a fome. E aí Saulo e Barnabé então são incumbidos de levar essa oferta, né, esse valor, para Jerusalém. E aí então Lucas faz um corte e agora
Enquanto isso, em Jerusalém, o que estava acontecendo em Jerusalém era isso que nós lemos aqui. E eu já queria de imediato deixar a nossa rima da manhã, né? A nossa rima, aquilo que vai nortear toda essa mensagem. Ela é bem fácil de decorar. É mais ou menos assim: Tiago morto, Pedro liberto. As respostas de Deus às nossas orações muitas vezes nos deixam boquiabertos. Fácil de lembrar, né? Fácil de lembrar. Muito bem, aí então o texto começa, né, falando aí sobre um personagem que é o rei Herodes, né, que não é o rei Herodes, aquele que mandou matar as crianças lá quando Jesus estava nascendo. Esse aqui é outro rei Herodes, né, que ele já havia morrido. Então esse rei Herodes, ele começa a fazer uma perseguição ali contra os cristãos em Jerusalém. E quando então ele chega ali em Jerusalém, ele toma ciência de que os judeus estavam insatisfeitos com esse movimento todo do cristianismo, né, dos cristãos dizendo que Jesus era o Messias, e ele decide então que ele vai corrigir isso, porque para um rei, principalmente de Roma, o que ele não queria era tumulto. Não importava a razão de quem, de qual, de quem, por que o tumulto estava acontecendo. O que ele queria era acabar com o tumulto. Ele descobriu que os judeus estavam insatisfeitos com os cristãos e que já haviam matado anteriormente, né, crucificado a Jesus, que dizia ser o Messias, e ele disse: vamos então acabar. Quem são as pessoas que estão fomentando essa bagunça aqui em Jerusalém? E nós vamos então acabar com isso. E a primeira coisa que ele fez então na sua campanha de perseguição aos cristãos foi prender Tiago e decapitá-lo à espada. Tiago, que é identificado aqui, né, como irmão de João no nosso texto. E aí, se a gente retornar um pouquinho para os evangelhos, quando Jesus chama os seus discípulos, ele chamou os filhos de Zebedeu. Não sei se vocês lembram quando ele chamou os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, né? São os dois filhos de Zebedeu, também como ele chamou Pedro e também chamou André, né? Ali mesmo, no mesmo cenário, né? Mas os filhos de Zebedeu, então, são Tiago e João. Mas no seu círculo íntimo, né? Vocês lembram que Jesus tinha os discípulos que andavam com ele, mas ele tinha um círculo mais íntimo, de 3 homens que geralmente estavam com Jesus nos seus momentos mais difíceis de intimidade, né? E que era justamente Pedro, Tiago e João, também no barquinho, né? Mas eles estavam em outras situações também com Jesus, né? Nesse ciclo mais íntimo. E eles tinham então essa amizade mais profunda um pouco do que os outros todos que andavam com Jesus ali. E quando tinham as multidões, quando Jesus se retirava para um momento de oração, alguma coisa assim, esses 3, geralmente estavam às vezes só os 3, mas eles sempre estavam presentes. Quando tinham os outros, eles também estavam juntos com Jesus. E tem uma tradição que provém das primeiras fontes históricas aí do cristianismo, que vai nos contar que quando Tiago foi decapitado, o seu guarda, o seu carrasco, ficou tão impressionado com a fé de Tiago no momento da sua execução, que ele mesmo se converteu naquele momento ao cristianismo, confessou Jesus como Senhor e Salvador e foi executado também por crer em Jesus. Então isso não está no relato da palavra, né, na Bíblia, mas tem muitos relatos históricos que nos contam isso, de que aquele que executou Tiago ficou tão impressionado com a sua fé no momento da execução, que ele confessou a fé de Tiago em Cristo, e por isso ele foi também executado ali junto com Tiago. Tamanho foi o testemunho, né, de Tiago na sua execução. Mas Tiago não foi o primeiro cristão a ser executado, né, martirizado. O primeiro, vocês bem lembram, foi Estevão, né, o primeiro cristão que morreu apedrejado. Mas Tiago é o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo ali, o primeiro apóstolo que andava diretamente com Jesus, daqueles 12 primeiros chamados, que é executado. E é curioso, porque na história também, nós vamos saber que todos os discípulos, todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. Na verdade, foram 11, né? João, que é outro filho de Zebedeu, ele foi lá para a ilha de Patmos e morreu de velhice. Mas todos os outros 11 foram martirizados, crucificados, decapitados, e aí por diante. Todos os atos que vocês podem
imaginar. Então, os filhos de Zebedeu, um foi o primeiro e o outro foi o último, né, a morrer. Muito bem, aí então, dito isso, nós vamos aí para o cenário de Pedro, né? Então, versículo 2, mandou matar a espada a Tiago, irmão de João, e aí ele percebeu que isso agradava os judeus. Herodes percebeu, olha, eu vou talvez ganhar uma popularidade aqui com esses caras, então vamos ver quem que é o outro aí que está puxando à frente desse negócio todo de cristianismo, que Jesus é o Messias. Ah, é Pedro, então vamos prender também Pedro. Na verdade, o que Herodes queria era executar Pedro também, mas ele pegou numa época em que não se podia fazer isso, que era a época da Páscoa. Então, Pedro é preso para poder ser julgado, né, entre aspas, depois. Ele iria ser executado, né? Mas então ele prendeu Pedro também durante a festa, né, dos pães sem fermento. Aqui nos diz aí o versículo 3. E aí, atirou Pedro lá na prisão, e uma vez que isso aconteceu durante essa festa, os próprios judeus não permitiriam que Pedro fosse executado. Não era que Herodes estava respeitando a festa. Os judeus é que não queriam cometer esse pecado. Prender Pedro e executar depois, tudo bem, mas agora não pode, né? Depois pode ser. Mas agora, durante a festa da Páscoa, não. Então, Pedro foi guardado, muito bem guardado, né, na prisão. Então, ele enviou ali 4 esquadrões de soldados para guardá-lo, né? E isso dá mais ou menos ali 16 soldados romanos para guardar Pedro na prisão. Tamanho era o medo que se tinha de que Pedro pudesse escapar, ou os cristãos fizessem alguma tentativa de resgate, ou alguma coisa nesse sentido, né? 2 soldados ficavam com ele na cela, ele ficava acorrentado a esses soldados, uma perna em cada soldado, as mãos acorrentadas, e ainda haviam outros 2 que faziam a vigia do cárcere. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Pedro sai, ele simplesmente sai desse lugar, né? Era uma prisão de máxima proteção, né? Nos nossos dias, teria todo tipo de parafernália ali para evitar que qualquer um que estivesse preso fugisse, né? Então, era essa a situação de Pedro. Não tinha como ele, humanamente falando, sair dali, escapar dali, né? Mas há um grande detalhe, um pequeno grande detalhe aqui para nós, no versículo 5. Diz então, Pedro ficou ali detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente a Deus pela libertação de Pedro. E aqui nós entramos num ensejo a respeito da oração, e antes de nós vermos o que o texto fala a respeito disso, há nos nossos dias uma grande confusão a respeito da oração. Inclusive no meu grupo Célula, na sexta-feira, nós gastamos um bom e ótimo tempo falando a respeito disso, porque se tem um ensino hoje muito equivocado a respeito da oração, né? Nos é prometido em várias linhas teológicas por aí, de que se você orar, Deus vai te dar. E se você souber como fazer, melhor ainda, porque aí você pode torcer o braço de Deus até que Ele liberte a bênção na sua vida. E essa bênção geralmente está ligada à riqueza ou prosperidade de alguma forma, né? No trabalho, financeira, alguma coisa nesse sentido. Então, há um ensino muito distante do que as Escrituras ensinam a respeito da oração, e eu gostaria de me deter um pouquinho a respeito disso, porque é um assunto extremamente básico na nossa fé, mas extremamente importante também na nossa caminhada com Jesus. Então, há esse ensino de que se você puder, inclusive a palavra mais usada é reivindicar a cura ou a bênção, Deus vai te dar, né? Deus é quase que obrigado a te dar se você usar as palavras certas e de preferência no volume de voz certo, né? Porque afinal de contas Deus é aparentemente surdo, né? Então a gente precisa falar alto e falar as palavras corretas, e aí Deus vai então nos liberar a bênção, tá, gente? Estou dizendo que você não pode orar em voz alta. Por favor, ore em voz alta, ore em voz baixa, ou ore com palavras, ore só em pensamento. Deus certamente, o fato pacífico a respeito da oração é que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. A questão aqui é que há todo esse ensino
equivocada, que muitas vezes a gente fica tentado a ir por esse caminho, porque é um caminho que, de fato, brilha os olhos, né? Então, se eu aprender essa receita da oração, poxa, eu vou receber tanta coisa de Deus que Ele tem para mim, né? E aí se mistura isso, nos últimos anos, aí, a última década talvez, tem ganhado muita força, se misturado a essa teologia já equivocada da oração, a teologia do coaching. Que ainda por cima, além de que Deus vai te dar, Ele é obrigado a te dar as coisas se você orar da forma certa, esse potencial todo está em você. E você precisa desenvolver então esse potencial, desenvolver o seu melhor lado, as suas melhores habilidades, e assim você vai atingir um nível em que é impossível Deus resistir a você. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós consumimos por aí, uma teologia totalmente distorcida, longe do Evangelho, e aí a gente começa a andar por esse caminho e começa a ficar frustrado, começa a ficar indignado, porque afinal de contas estou fazendo tudo certo e a coisa não está sendo bem como me prometeram. Mas aí está o grande detalhe dessa teologia. O problema está também em você, na sua falta de fé. Se você não recebeu, é porque você não tem fé. Então percebam que nessa linha teológica, o agente causador ou não é você, e não Deus, e não o soberano Deus que criou todas as coisas. Por que eu estou falando a respeito de tudo isso? Muito bem, porque esse pequeno grande detalhe que a igreja estava orando pela soltura de Pedro. E aí nós vemos tudo isso que aconteceu aqui. E a gente pode ter certeza de que o Deus Todo-Poderoso, Ele ouve cada oração que eu e você fazemos. Cada oração, pode ter certeza que Deus, o Deus do universo, está ouvindo cada oração que você faz. Mas nós não temos como forçar a Deus a fazer coisa alguma. Nós não temos como obrigar a Deus a nos dar aquilo que nós achamos que é melhor para a nossa vida, que nós pensamos ser o melhor resultado para a nossa vida. Mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de doença, mesmo em situações familiares em que a gente não percebe, não entende muito bem o porquê que essas coisas estão acontecendo. Nós não temos como obrigar a Deus a mudar a situação de acordo com aquilo que a gente pensa. E nesse texto aqui nós temos duas respostas de Deus à oração. Ou a gente vai estar louco se imaginarmos que, ao saber da prisão de Tiago, a igreja também não dobrou seus joelhos e orou por Tiago. E qual foi a resposta de Deus à oração de Tiago? Não. Não. Por algum motivo que a gente não conhece, mas que Deus perfeitamente sabe, Tiago foi decapitado. Tiago morreu. Assim como Estevão. E assim como o jardim do Getsêmani, Jesus disse: afasta de mim esse cálice. E a resposta de Deus a Jesus foi: não. Foi não. E aí a resposta de Jesus, a resposta de Deus foi: então, me fortalece para ir até o fim. E a resposta da igreja, a resposta de Deus a Tiago foi: vamos orar por Pedro também. A resposta da oração, o que eu quero dizer com tudo isso, que a resposta da oração é de Deus. O nosso papel é orar. Isso é uma base da fé cristã, orar. Paulo vai ensinar sobre isso várias vezes. Orem continuamente. O nosso papel é orar, pedir a Deus, clamar a Deus. Agora, a resposta, gente, nós não temos como obrigar a Deus a fazer aquilo que nós desejamos. Não temos essa capacidade. E por isso que na rima eu falei sobre Tiago morto e Pedro liberto. A igreja orou por ambos. Muito provavelmente a igreja orou por Tiago, assim como orou por Pedro. Mas a resposta de Deus para um foi diferente da resposta por outro. Por quê? Porque a situação que está acontecendo na sua vida, que você tem orado tanto a Deus, continua. Por que aquela dificuldade, aquele problema de saúde, aquela questão familiar, aquela questão no seu emprego, aquilo que você tanto almeja, por que Deus não te dá? Por que Deus não te dá? E aí nós temos uma resposta que nós acabamos de cantar e que diz que Deus é Deus e eu e você não somos. E se você cantou aquela música, você está dizendo para Deus: Deus, se tu fizer, tu é Deus. E se não fizer, você continua sendo Deus. Se a porta abrir,
Tu é Deus. E se a porta não abrir, continua sendo Deus. Essa deveria ser a nossa postura na oração. Nos colocarmos à mercê de Deus. A gente brincou, conversou no grupo Célula. Já pensou se nós dessemos aqueles que têm filhos aqui, ou aqueles que convivem com alguma criança, desse tudo o que a criança pede? Só na área da comida, os meus filhos já estariam no hospital, talvez, tratando de diabetes. Por quê? Porque eles não têm a noção daquilo que eles precisam. Eles sabem o que eles querem, mas aquilo que eles precisam, eles não têm muita noção. E a gente pode dizer que a nossa realidade é a mesma coisa. A gente sabe muito bem o que a gente quer. Às vezes nem isso a gente sabe direito, mas na maioria das vezes a gente sabe o que a gente quer. Agora, Deus sabe aquilo que nós precisamos. E é aqui que entra a questão da fé. De dizer, Deus, apesar das coisas não estarem saindo como eu gostaria, eu vou confiar que o Senhor continua sendo Deus. Que o Senhor continua sendo bom. E talvez esse exercício vai ter que ser feito nem só diariamente, vai ter que ser feito 10, 20, 30 vezes por dia. Porque a nossa tendência vai ser de novo, mas Deus, me dá. E aí em Romanos capítulo 1, Paulo vai nos ensinar que um dos piores castigos que Deus deu para o homem foi de que ele entregou os seus próprios prazeres. Então, vocês querem? Pode fazer. Vai receber tudo que pedir. E talvez esse fosse o pior castigo que Deus poderia dar para mim e para ti, por incrível que pareça, nos dar tudo aquilo que nós pedíssemos. Porque Tiago vai nos dizer, não o Tiago decapitado, é outro Tiago, mas Tiago vai nos ensinar na sua carta que a gente não tem porque não pede. Não é isso que ele fala lá? E quando pede, não recebem porque pedem por motivos errados. Então é Deus quem sabe o que a gente precisa. E a gente pode descansar de que o que nós precisamos, nós temos. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. Inclusive, essa é uma música do Projeto Sola, eu acho. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque Deus não me deu. E a pergunta para nós é, como está a sua relação com a oração? Como você tem orado? Ou antes, uma pergunta anterior, você tem orado, tem investido tempo em oração aos pés do Senhor Jesus? E não falo só, nós temos aqui na terça-feira à noite reunião de oração, mas não é só isso, porque não adianta eu vir aqui na terça-feira, na outra terça-feira, e nesse intervalo, não tenho o meu tempo com Deus a sós, lá em secreto, que a Bíblia vai me ensinar, que é onde o Deus que vem em secreto vai me responder. Como está a sua relação com a oração? Você tem orado? Como você tem orado? Pelo que você tem orado? Para Deus te dar, me abençoa, me dá. Ou talvez o foco da nossa oração deve ser, Deus, me ajuda a me submeter à tua vontade. Embora não entenda, me ajuda a me submeter a fazer aquilo que é a tua vontade. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Tanto aqui na terra, quanto nos céus. Como você tem orado? Quando você se avalia orando. Não estou dizendo que você não pode pedir. Nós devemos pedir, colocar diante de Deus. Até porque Deus já sabe aquilo que está no nosso coração, antes da gente falar. Então não adianta meu coração estar desejando desesperadamente alguma coisa e eu vou tentar enganar Deus que não. Mas a forma como eu coloco isso diante de Deus faz diferença. Não para Ele, mas faz diferença para mim. Trabalha na minha humildade, trabalha na minha submissão, na minha fé. E aí então nós temos a libertação de Pedro. Então nos versículos 6 e 7, até o 8... tem a descrição de como o anjo apareceu, falou com Pedro, as algemas caíram, Pedro se vestiu, colocou aquela túnica que eles usavam por cima, e Pedro foi andando. E aí nós temos a descrição da primeira porta automática, da prisão. Primeira porta automática. Hoje a gente é acostumado, a gente chega no banco não, mas no shopping, a porta abre e fecha. Chega nos lugares, a porta abre e fecha. Aqui foi a primeira, vocês ficam dizendo que a Bíblia é coisa antiga, Brincadeiras à parte, foi isso que aconteceu. Pedro foi saindo
E quando chegou na porta principal, que dava para a rua, a porta abriu e ele passou, ninguém viu, não se sabe muito bem. Pedro ali estava até confuso se aquilo era uma visão ou se era um sonho, o que estava acontecendo. E quando Pedro se deu conta, ele estava para o lado de fora da prisão, na rua, na calçada, caminhando livremente, né? E aí então o anjo conduziu ele ali por toda a prisão, e aí Pedro vai para a casa de Maria. Ele chega então na casa de Maria. O que era uma coisa muito comum era que as pessoas mais abastadas, né, elas tinham casas maiores, e como a igreja tinha crescido muito em Jerusalém, já não conseguia se reunir em alguns lugares. Então eles começaram a se reunir em casas maiores, e muito provavelmente a casa de Maria era uma casa muito grande, onde cabia a igreja ali, uma parte boa da igreja para se reunir. As reuniões talvez já fossem ali, por isso que Pedro vai reto na casa de Maria. Mas o texto nos diz também que haviam muitas pessoas ali orando. Então a igreja estava reunida na casa de Maria, orando, né, pela soltura de Pedro. E aí nós temos uma reação muito interessante, né? A Rode, né, essa menina, abre a porta. Abre a porta não, ela ouve a voz de Pedro, e aí ela fica tão sem saber o que fazer, que em vez de abrir a porta, ela corre para dentro da casa a avisar o pessoal. E aí pensa Pedro, fugindo da polícia, ali bateram na porta, fala com a menina sai correndo em vez de abrir a porta para ela entrar, né? E aí ela vai então falar com as outras pessoas, né? Pedro está batendo a porta. E aqui tem uma reação muito interessante. Qual é a resposta daquele povo que estava fazendo o quê? Para fazer o quê? Para que acontecesse o quê? Pedro fosse solto. Aí quando a menina vem dizer, gente, Pedro está na porta, ele foi solto. O que eles dizem? Tu tá louca, né? Vem aqui orar com a gente, que deve estar louca. Vamos orar pela soltura de Pedro. Gente, ele está na porta, ele foi solto, a resposta veio. Tá maluca, tá maluca. Percebam que não é a nossa época em que a incredulidade acompanha a oração. É desde a existência humana. Desde a existência humana. Desde sempre a gente ora, mas a gente já meio que conta com um não, né? A gente já, não, Deus não vai fazer, Deus talvez está mais ocupado com outras coisas mais importantes, né? E a igreja estava orando pela soltura de Pedro. Quando Pedro chega na porta, os caras duvidam. Dizem, não, essa menina aí tá maluca. E aí é pior ainda, porque acharam que a menina estava doida. Aí eles vão abrir a porta, certo? Eles abrem a porta, então acompanha ali. Aí Pedro continua batendo, versículo 16. Pedro continua batendo, desesperado porque estava fugindo, né? E continua batendo. E aí então eles abrem a porta e quando viram o que acontece, ficam perplexos, né? Boquiabertos. A minha rima, viu? Tem sentido. Perplexos. Estavam orando para que Pedro fosse solto. Quando alguém diz que ele foi solto, eles acusam de estar louco. Quando eles veem Pedro solto, eles ficam perplexos. Talvez a nossa reação também fosse de perplexidade, do tipo assim, como? Né? Como assim? Pedro está aqui, a gente orou e deu certo. Que negócio doido esse. Né? A gente tinha orado por Tiago, talvez até meio... Eles já estavam contando que não ia acontecer. Tiago tinha sido decapitado. E agora Pedro está ali, diante deles, né? Bem solto da prisão. E aí então, Pedro faz um sinal para eles, né? Porque eles devem ter começado ali um burburinho. Pedro faz um sinal para eles e diz, olha, contem para Tiago. Ninguém reparou que Pedro falou para falar com Tiago aqui? Mas Tiago tinha sido decapitado. E aí Pedro diz, contem para Tiago e para os irmãos, né? Mas é que Pedro está falando de outro Tiago, tá, gente? Não é um fantasma aqui, não é nada disso. Ele está falando de outro Tiago, o Tiago chamado o Justo, que é o Tiago que vai escrever a carta de Tiago. Tá? Não é o Tiago que foi decapitado, é outro Tiago, Tiago o Justo. Então ele diz, contem para Tiago e os irmãos, né? E aí então saiu e foi para outro lugar. E a gente não sabe para que lugar foi esse, né? E aqui quase que a gente se despede de Pedro no livro de Atos, porque ele vai aparecer agora pouquíssimas vezes mais adiante. Mas o fato é que Pedro deu uma sumida, né? Foi se esconder. Obviamente que
o evangelho continua crescendo, continua sendo espalhado, e muito disso passa também pelo apóstolo Pedro e por as pessoas que vão se convertendo. E quando a gente chegar lá em Atos capítulo 15, aí a gente vai ver mais sobre esse Tiago aqui que Pedro diz para contar, né? Quem era esse Tiago. Ele se torna quase que um presidente, um pastor presidente da igreja ali em Jerusalém, né? A gente vai ver isso lá no capítulo 15. E aí então na prisão nós temos o desfecho da história, versículos 18 e 19. Não foi pequeno alvoroço, porque pensem comigo os soldados tentando explicar como que um homem que estava ali com eles, acorrentado, uma perna de cada um dos guardas, acorrentado com as mãos, não está mais ali. E ninguém viu ele passar, sair, a porta da cadeia abriu. Né? Para Herodes, não tem nenhum sentido senão alguém ter facilitado essa busca. Né? E havia um código chamado Código Justiniano, que era o seguinte: se um soldado romano que estava guardando um preso, por algum motivo esse preso escapasse, a pena daquele preso recaía sobre o guarda. E por isso que Herodes não foi assim arbitrário, que ele executou, porque essa seria a pena que Pedro receberia na manhã seguinte. Então eles foram executados no lugar de Pedro. Essa era a regra. Né? Aquele guarda que estava ali, se o cara ia ser chicoteado, ele recebia as chicotadas. Se ele ia ser executado, recebia a execução. Era simples assim, uma forma de garantir que os soldados não iriam facilitar, né, a saída de ninguém que estivesse ali preso. E então os soldados são executados, porque essa seria a pena de Pedro na manhã seguinte. Tiago morto, Pedro liberto. As respostas de Deus muitas vezes nos deixam boquiabertos. Na sua vida, eu tenho certeza que você pode se lembrar de situações em que a resposta de Deus te deixou perplexo, às vezes por sim, às vezes por não. E só para a gente encerrar, eu gostaria de dizer assim: ore continuamente, mas não ignore quando Deus te der uma resposta não. Não pense que Deus não te respondeu, Deus responde às nossas orações. A questão é que quando Deus nos responde não, a gente se faz de surdo. E a gente não, calma, não foi um não. Deus está dizendo para esperar. Né? Eu já ouvi falar que Deus diz sim, espera, e que não. Né? Não sei se Deus diz espera. Porque Ele já tem a resposta, Ele já sabe o que precisa ser feito ou não ser feito. Né? Mas, enfim, se Deus te responder não, não ignore o não de Deus. Porque assim como os pais, os nossos pais, assim como nós como pais, vamos dizer muito mais não do que sim para os nossos filhos, talvez Deus vai nos dizer muito mais não do que sim. Porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que eu e você precisamos para crescer na vida. Inclusive, talvez permitir que algo se delongue em nossa vida. O apóstolo Paulo, quando pede para Deus remover o espinho na carne, o que Deus responde para ele? Não. A minha graça é o suficiente para você. E nós temos um não para Jesus, nós temos um não para Paulo, nós temos um não para a igreja que orava. Por que Deus vai dizer sim para tudo para o Francesco? Né? E se coloca aí no meu lugar? Não vai. Que a gente cresça com os nãos de Deus, que a gente exercite a fé em Deus, na sua soberania, no seu cuidado com aquilo que Deus nos diz não. Ele que tem a resposta, não temos como forçar as respostas de Deus. Gostaria de encerrar só citando um trecho aqui do Hernandes Dias Lopes a respeito desse capítulo 12, e ele diz assim: o capítulo 12 de Atos começa com a morte de Tiago, a prisão de Pedro e Herodes triunfante, mas encerra com a morte de Herodes, a libertação de Pedro e a palavra de Deus triunfante. Este é o poder de Deus para acabar com os planos humanos e estabelecer os seus próprios planos no lugar. Deus pode permitir que os tiranos se orgulhem e se enfureçam por um tempo, oprimindo a igreja e impedindo a expansão do evangelho, mas eles não vencem. No final, terão o império derrotado, o orgulho quebrado, enquanto a igreja
sobremaneira segue sua marcha triunfal. Amém? Amém? Que a gente cresça em oração, não só em tempo de oração, mas a nossa postura diante de Deus ao orarmos. E vamos fazer isso agora? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado por esse texto, Pai, que nos ensina de tantas formas. Obrigado, Senhor, porque podemos ver a Tua soberania sobre a morte de Tiago, sobre a libertação de Pedro da prisão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus soberano sobre nossas vidas. E nós falamos tanto sobre isso que às vezes perdemos a dimensão do que isso realmente significa. O Senhor controla absolutamente todas as circunstâncias de nossas vidas. E isso deveria encher os nossos corações de paz, de esperança, de alegria, mesmo em situações, Pai, que a gente não entende o porquê estão acontecendo em nossas vidas. Ao sabermos, Pai, que aquilo que nós não temos, nós não precisamos, podemos descansar os nossos corações, Pai. Podemos encontrar contentamento nas coisas que já temos. Podemos, Pai, encontrar alegria, Senhor, com as nossas vidas, com as circunstâncias atuais que estamos inseridos. Obrigado, Jesus, porque pelo Teu sacrifício na cruz, nós podemos fazer isso que estamos fazendo agora, que é falar com o Senhor de forma livre. Obrigado porque sabemos que o Senhor está atento a tudo que acontece em nossas vidas. O Senhor não se esquece, o Senhor não falha. O Senhor ouve as nossas orações e o Senhor responde a cada uma delas. Embora muitas vezes as respostas não sejam aquela que nós gostaríamos, queremos, Pai, pela fé, nos alegrarmos nas respostas que temos obtido do Senhor às nossas orações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é paciente conosco, misericordioso. O Senhor nos ensina a parecermos mais com o Senhor Jesus. E nós queremos parecer mais com o Senhor Jesus também em nossa vida de oração, olhando para a forma como o Senhor se relacionava com a oração e com o Pai. E que a gente imite, Senhor, a postura, as palavras, e que a gente aceite, Senhor, aquilo que é vir do alto, porque nós não sabemos nada, Pai. O Senhor é o detentor de todo o conhecimento e toda a sabedoria. E a Tua palavra mesmo nos diz que sem o Senhor nós não somos coisa alguma. E não podemos fazer coisa alguma. Então, Senhor, que a oração nos coloque em nosso lugar, que é de joelhos diante do Senhor, diante da Tua glória, da Tua majestade, submissos à Tua vontade. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui juntos. Obrigado, Pai, pela semana toda que temos pela frente para avaliar nossa própria vida, para pensarmos a respeito de como temos orado, pelos motivos que temos orado, e que cresçamos, Senhor, como igreja também, nessa disciplina tão básica da fé cristã. Então nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. É em Teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. Como exercício, depois em casa, durante a semana, leiam o desfecho da vida de Herodes. Está na sequência, nos versículos 20 até o 25, para a gente também saber que o mal não fica impune diante de Deus. Amém? Então, até domingo que vem, se Deus permitir, uma ótima semana para todos nós.